Só os mais raízes vão lembrar dessa abertura. Fala, rapaziada da Gasolino, a você aí, meu amigo torcedor de outros clubes, o Eni Assis aqui com vocês. Rapaziada, bom, temos algumas novidades aqui. Antes disso, eu queria aqui fazer um convite para você, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora do Clube do Remo, tá? Amanhã nós teremos o encontro dos rivais, né? Eu, Smith Riage, lá do canal Chaves Remista, Marcelo Guedes, para os mais íntimos, Boca Molhada, lá do canal Meu Pai Sandu, e o G. Beckman, para os mais íntimos, Cintura de Aranha. A gente vai falar muito sobre o futebol paraense, sobre o clássico, e fique ligado nas redes sociais que você terá todas as coordenadas para acompanhar esse super clássico dos influencers do futebol paraense. Só a nata, meu amigo. Te convido para você participar também. Tenho certeza que você vai gostar muito, tá? Bom, aqui a gente vai falar hoje sobre os desfalques certos que o Clube do Remo vai ter para esse confronto contra o rival. Vamos falar também, né, sobre o Antônio Oliveira e também bora falar sobre a jornalistada lá de Goiânia, né? Falaram mais uma pachorra aí e eu queria muito comentar aqui sobre isso, tá? Rapaziada, antes disso, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Esportiva Bet. Se você não se cadastrou na Esportiva Bet, tá? Aqui o primeiro comentário fixado na tela para você aí. Aliás, aqui no primeiro comentário fixado, né? Você clica, se cadastra lá na Esportiva Bet e faz a sua fezinha, meu amigo, tá? Esportiva Bet aí, patrocinadora oficial aqui do Legado Azulino, tá? Rapaziada, sem mais delongas, bora pro vídeo. Gente, primeiramente eu quero aqui conversar com vocês sobre os desfalques certos que nós temos para esse confronto contra o nosso rival, né? Porque muito se falou no início da semana que o Remo estava repleto de desfalques, que era meio time. Inclusive eu trouxe aqui a informação, porque tinha chegado para mim também, né? Mas a informação que chega, confirmada mesmo, de desfalques que não estarão nesse confronto contra o rival, são 3 jogadores, tá? E são eles: o Regis, tá fora do jogo, totalmente fora. O Caio Vinícius, daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre isso. E também quem está fora desse confronto aí contra, né, a equipe da Mucurinha, né, de jogadores aí do Clube do Remo, que está fora desse confronto contra a nossa querida Mucurinha, é o Reinaldo, que vai cumprir suspensão, tá? Sobre o Caio Vinícius, né, que eu falei aqui que eu ia falar com vocês sobre o Caio Vinícius. Rapaziada, o Caio Vinícius, ele não estava 100% para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Segundo o que o próprio Abner Luiz falou, tá? São palavras do Abner Luiz, o NASP não tinha liberado ele 100%. E aí ele foi para o jogo e acabou elevando a sua lesão. E o Caio Vinícius jogou mal aquele jogo, hein? Quase entrega um gol ali. Não foi bem o Caio Vinícius. O que eu pergunto para a diretoria do Remo, eu gostaria muito de ter uma resposta sobre isso, é principalmente por que contrataram o Daniel Cabral e o Madison, 2 volantes que poderiam fazer essa função do Caio, e esses caras não entram em campo. É uma escolha da comissão técnica. Epa! Por que a comissão técnica opta por outros jogadores? Porque esses caras, é o que eu quero imaginar, tá? Eu quero imaginar isso. Esses caras tecnicamente são fracos. Eu quero imaginar isso. Mas aí eu quero que a diretoria responda. Por que contratou esses 2 jogadores se não estão sendo utilizados? E eles viajaram. Madison e o Daniel Cabral viajaram. Era para ter começado com um dos 2. Weni, agora é fácil falar, o Remo perdeu. Não. Se o cara não tinha condição 100% de atuar, deixava o cara em Belém, se recuperando. Vai jogar naquele sintético horrível lá. De que adiantou? A gente perdeu 2 jogadores que poderiam nos ajudar bastante contra o rival nesse final de semana agora, que é o Caio e o Regis. O Reinaldo, tudo bem, é suspensão, aí já não tem muita coisa.
E são dois jogadores que vão ficar no mínimo 2 semanas fora aí. No mínimo. No mínimo. Pode ser até mais. Então, a diretoria do Remo precisa rever isso, cara. Precisa rever isso. Pô, contratam os caras, o PH, Gabriel Martins, contratou esses caras, os caras sequer entram em campo, sequer têm oportunidade. Ah, mas tá na mão da comissão, a comissão que não usa. Vocês mostraram que estavam contratando esses caras pra comissão? Se tá no elenco, tem que jogar, pô. Se tá no elenco, eu só vou saber que o Madison é ruim ou não se ele entrar em campo. Até então, ele pra mim é uma incógnita. Ele entrou, jogou 20 minutos, se eu não me engano, no Parazão, se eu não me engano. E depois eu não vi mais esse cara em campo. Daniel Cabral entra pouco em campo também. E era jogo pra esses caras jogarem. Mas o nosso querido treinador optou por não utilizá-los. É complicado. Bom, gente, agora bora falar um pouco sobre os comentários aí dos jornalistas de Goiânia, tá? Porque o nosso querido Thiago comentou o seguinte, tá? Abre aspas. Como é que o Remo é um time pequeno, palavras dele, tá? E tem uma receita maior que a do Vila, que é um time colossal, grande. O Remo acabou de sair da Série C e contrata um treinador de 350 mil. E o Vila contrata o Luizinho Lopes, que foi chutado da mucura. Isso responde a sua própria pergunta e o seu questionamento de quem é maior, Thiago. Isso responde. Mas eu vou clarear muito a sua ideia, porque eu acho que você tem uma dificuldade para entender as coisas, tá? Eu vou te explicar, baseado em fatos, em números, em estatística. O Remo na Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo colocou 54 mil pessoas, 50 mil pagantes. Vocês nem sabem o que é isso aí. Vocês nem sabem o que é. Nem o nosso rival sabe o que é 50 mil pagantes. Imagina vocês. E o nosso rival tem até um argumentozinho para rivalizar com a gente, né? Porque eles têm uma torcida semelhante à nossa em termos de tamanho. Nós somos maiores, mas a torcida deles chega ali um ponto bem próximo do nosso, tá? Agora, Vila, Atlético Goianiense, o Goiás, em termos de torcida, não dá para comparar com o Remo. Não dá. Nenhum desses três. E vou mais além. Se pegar os três, ainda não dá para comparar com o Remo, tá? Porque o público de Goiás, Vila e Atlético é só no estado de Goiás. O Remo é no Brasil inteiro. O Remo foi aí e lotou. Pra você ter uma ideia. E aí, eu quero muito bater nesse ponto, tá? Que você falou uma coisa que eu concordo plenamente. Você disse, em termos de estrutura, Vila, Goiás e Atlético são maiores que Remo e Paysandu. Isso eu concordo e assino embaixo do seu argumento. Isso, eu não brigo com a realidade não, igual vocês aí não. Vocês são barristas sim. Vocês são clubistas. Porque vocês brigam com a realidade. O Vila, o Atlético e principalmente o Goiás, que tem uma estrutura de nível de Série A, são maiores que Remo e Paysandu em formas estrutural, sim. Tá? Muitos clubes do futebol da Série B, que não tem nem um terço, nem 1% da torcida do Remo, tem estrutura melhor que a do Remo. Agora o Remo tem algo que vocês já estão espantados, né? Imagina quando o Remo souber utilizar, que é o poder de compra do seu torcedor. Quando o Remo aprender a utilizar isso, aí vocês vão se assustar com o Remo. Aí vocês vão ter um susto muito grande. E respondendo a sua questão financeira que você está falando, e que inclusive o meu amigo Matheus, abração pro Matheus, falou também no canal aí, o governo está colocando dinheiro no Remo. Não cai nesse papo de mucurento. Vocês são jornalistas, vocês trabalham com informação. Mucurento trabalha com informação que eles tiram do rabo deles, da invejinha deles. Não cai nesse papo de mucurento. Não tem governo bancando o Remo, não. O Remo arrecada o que Vila, Goiás e Atlético juntos não arrecadam por jogo. O Remo arrecada no Estádio Olímpico do Pará R$1 milhão. 700 mil. Líquido. Líquido. Não é bruto, não. Porque o bruto é muito maior. É líquido, com todos os descontos. E olha que tem desconto pra caramba. O Remo arrecada.
O Remo tem disparado a maior arrecadação da Série B. O Remo é disparado a maior torcida. E me arrisco a dizer que o Remo está entre os 4 maiores times da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila não está entre os 4. O Vila não está entre os 4 maiores da Série B. O Remo está. Muito por conta de seu torcedor. Isso aí eu concordo. Agora, vocês trabalham com informação, gente. Eu não sou jornalista, eu não tenho diploma, eu não sou formado em nada. E eu sei muito mais coisas do que vocês do futebol goiano, pô. E olha que eu morei 4 anos aí no futebol goiano. Eu vejo vocês falarem cada barbaridade aí no programa de vocês. Eu não sei se é pra ganhar audiência, eu não sei se é pra ter visualização. Talvez seja. Talvez seja. Mas vocês são jornalistas. Uma coisa é eu, um bosta solo, vir aqui falar um monte de merda pra ganhar visualização. Outra coisa é o cara que tem um diploma. É o cara que tá aí, né, justamente pra falar algo coerente. E vocês transformam isso aí num circo. Eu duvido que muitos de vocês não concordam com o que vocês mesmos falam. Duvido. Deu dó. Uma coisa é isso aí. Ah, por que o Remo tem mais dinheiro que o Vila? Porque o Remo é maior. Porque o Remo tem mais torcida. Muito mais torcida que o Vila. Não é pouco não, é muito mais, é absurdo. Não tem como comparar. Não tem como colocar Vila e Remo no mesmo pedestal em termos de torcida, na mesma prateleira. Não tem como. Não tem como. Não adianta nem forçar. Não tem como. É por isso. Deixa aí no comentário. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.